Fala galera, só o Ouro da Bahia, então vamos voltando aqui para os direitos sociais. Agora, essa parte, sem sombra de dúvidas, é a parte mais importante dos direitos sociais. É aquela que eu preciso da sua atenção redobrada, triplicada, porque eu lhe asseguro veementemente, das questões cobradas acerca dos direitos sociais, eu tenho a audácia de falar que 80% das questões são cobradas com base nesse assunto que eu vou falar agora. Beleza? Nós vamos falar agora, para começar, quais são os direitos sociais. E aí, de antemão, eu já quero te explicar o seguinte. Não adianta aqui, se você vai fazer prova do CESP, da Carlos Chagas, da OCP, da Sesgran Rio, não quero saber se é prova de técnico, de analista, de magistrado, de promotor, não interessa. Infelizmente. Infelizmente. Você vai ter que memorizar isso aqui. Eu vou lhe mostrar posteriormente em questões que quando ele cobra, a maioria dos casos, ele cobra na literalidade. Agora, é claro, existe uma diferença, por exemplo, só para você ter uma noção, da literalidade da Carlos Chagas, que é só texto seco, da literalidade de um CESP, que vai colocar o texto seco colocando um pontinho de doutrina, de jurisprudência. Mas, querendo ou não, indubitavelmente você vai ter que memorizar. Beleza? Então, vem aqui comigo, por favor. Taca ali pau, Júnior. Vamos nessa. Nós vamos ver aqui agora, então, quais são os direitos sociais. Então vamos lá. São direitos sociais, lembrando que eles estão previstos no artigo 6º da Constituição. Beleza? Então vamos colocando aqui bonitinho, para não ter problema, ok? Então vamos lá, vamos relembrar aqui então, ou vamos aprender quais são. Quais são os direitos sociais, professor? São esses aqui. Educação, saúde, segurança, lazer, moradia, trabalho, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, alimentação e o transporte. A alimentação e o transporte. Então, muito bem, pessoal. Então, olha aqui agora comigo, por favor. Já colocaram aí, né? Então, ó, não tem para onde correr. Vai ter que memorizar. Educação, saúde, segurança, lazer, moradia, trabalho, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, alimentação e o transporte. Beleza? Vou deixar aqui mais um pouquinho para que vocês possam anotar. E aí agora eu vou começar a mostrar algumas questões aqui importantes para vocês. Quer ver? Vamos lá. Antes de eu começar a fazer uma imersão pesada em alguns pontos de doutrina, em alguns pontos de jurisprudência acerca desse assunto, vamos analisar aqui algumas questões cobradas. Já vi questão em prova, ele fala assim, gente, são direitos sociais. Educação, saúde, segurança, seguridade social, para. Não é seguridade, é previdência. Seguridade social é gênero, previdência é uma espécie. Beleza? Outro caso que eu já vi em prova. Prova do Supremo Tribunal Federal. Ele uma vez colocou assim, não lembro perfeitamente, mas ele falava, olha, são direitos sociais, educação, saúde, segurança, proteção à maternidade e adolescência. Maternidade é infância. Beleza? Ou ele colocou assistência aos deficientes. Não, assistência aos desamparados. Então tá vendo? Infelizmente você vai ter que memorizar. Direto ele fala que propriedade é um direito social. Mentira. Moradia é um direito social. Propriedade é um direito individual pertencente ao artigo 5º da nossa Constituição. Vou lhe mostrar outro caso de prova. Ele colocou assim uma vez. São direitos sociais a moradia e o livre exercício profissional. Aí alguns abençoados pensaram assim, professor, livre exercício profissional, trabalho dá na mesma. Não. Livre exercício profissional é um direito individual
previsto no artigo 5º, inciso 13. Lá ele fala que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, sendo atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, mais uma vez eu reitero, infelizmente, vai por mim, quem fala aqui nesse contexto é porque quer o seu melhor na prova de constitucional. Você vai ter que tentar memorizar. Deve ter alguns mnemônicos aí na internet que você pode utilizar como auxílio, mas você vai ter que dar o seu jeito e vai ter que memorizar isso aqui. Beleza? Último detalhe inerente a essa literalidade. Já vi várias vezes em prova ele falando sobre higiene e vestuário, né? E aí, às vezes a pessoa assim, cara, eu já vi isso em algum lugar, sim. Quando você pega o artigo 7º, inciso 4º, ele fala sobre salário mínimo. E dentre outras coisas que o salário mínimo ele precisa atender, ele tem que atender a higiene e o vestuário. Então são objetivos que devem ser atendidos pelo salário mínimo, mas não entra aqui no bojo dos direitos sociais. Tranquilo até aqui? Só que agora nós vamos começar com algumas o quê? Grita aí na sua casa pro seu papai e sua mãe ver que você está estudando. Vamos começar algumas observações. Então vem comigo, bebê. Primeira observação, coloquem assim. Primeira observação. O artigo 6º é um rol meramente. O artigo 6º é um rol meramente exemplificativo. O artigo 6º é um rol meramente exemplificativo. Beleza, pessoal? Então vem cá. Pelo fato, então, dele ser um rol exemplificativo, significa que ele pode ser ampliado, ele pode ser estendido. É diferente de quando o rol ele é taxativo. E aí deixa eu te explicar um detalhe e eu também vou anotar. Como vocês sabem, eu sempre alerto isso. Tudo que for importante, não precisa ter dúvida, vai estar no seu caderno. Por isso eu sou conhecido como professor OBS. Né? Vai estar aí, não se preocupa não. Olha aqui. Hoje nós temos esses 11 direitos sociais. Todavia, nem todos estão desde o início. Nem todos estão desde o dia 5 de outubro de 88, que foi quando a nossa Constituição foi promulgada. Na verdade, 3 deles foram acrescidos com o tempo por meio de emenda, ou seja, por meio do poder constituinte derivado reformador. E, infelizmente, de vez em quando ele pergunta isso em prova. Então, para não ter problema, observação. Vamos nessa. Coloquem assim, ó. Observação. A moradia, a alimentação e o transporte. A moradia, a alimentação e o transporte são direitos sociais. São direitos sociais acrescidos por emenda constitucional. São direitos sociais acrescidos por emenda constitucional. Pessoal, a título de curiosidade, a moradia, ela entrou com a emenda constitucional número 26 de 2000. A alimentação entra com a emenda 64 de 2010 e o transporte entra com a emenda constitucional número 90 de 2015. Então são direitos sociais que foram acrescidos por emenda constitucional. Beleza? Outra questãozinha básica, na minha opinião, mas que ele também cobra em prova é essa aqui. Quando você pega o artigo 5º e ele fala sobre os direitos sociais, lá no caput, na cabeça do artigo 5º, você tem 5 direitos base: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E aí quando você cai aqui no artigo 6º, mais uma vez ele fala sobre segurança. E aí de vez em quando ele pergunta em prova se a segurança prevista no artigo 5º é a mesma mencionada no 6º e vice-versa. Obviamente não. Se fosse a mesma, ele não ia pecar pela redundância e colocar nos 2 pontos. Então, embora o texto não discrimine, existe diferença sim entre a segurança do artigo 5º e a segurança do artigo 6º. E eu vou colocar isso agora para vocês. Vamos lá. Então, pessoal, aproveitando esse espaço aqui, isso é uma observação, tá? Quando o artigo 5º, então, ele fala sobre segurança,
ele está falando ali sobre segurança jurídica. Então, quando o artigo 5º ele fala sobre segurança, ele está falando sobre segurança jurídica. E aí eu posso exteriorizar perfeitamente segurança jurídica com esse texto aqui, ó. A lei não prejudicará, a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito. O ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Então, quando o artigo 5º ele fala sobre segurança, ele está fazendo menção ali à segurança jurídica. Diferentemente, o artigo 6º, esse que nós estamos estudando, quando ele fala sobre segurança, embora ele não discrimine aqui, ele está falando acerca da segurança pública, que está prevista no artigo 144 da nossa Constituição Federal. Beleza? Então, venha aqui comigo, por favor. Então nós já sabemos aí quais são os direitos sociais, já sabemos que temos que decorá-los, infelizmente, já sabemos a diferença entre a segurança do 5º e a segurança do 6º, já sabemos quais os direitos sociais foram acrescidos por emenda, que o rol é exemplificativo, massa. Só que agora eu quero te contar uma história. E essa história aqui ela é importante demais. Vai por mim, só para você ter noção. Esse assunto aqui ele já foi prova subjetiva de promotor de justiça, pra você ter noção. Né? E de várias outras provas aí de nível altamente complexo ele já cobrou isso aqui, que é a tal da reserva do possível. Mas só que antes eu quero movimentar uma situação com vocês. Eu sempre falo o seguinte, eu sempre gosto de buscar o contexto histórico das coisas para que você entenda melhor. Tinha um filósofo que falava assim, aquele que volta a banhar-se no mesmo rio, nem o rio é o mesmo rio, nem o homem é o mesmo homem. Né? Então assim, é sempre importante você pegar às vezes em alguns pontos, contextos históricos para que você entenda a situação. Então por favor, entenda isso aqui para você entender a situação do Brasil hoje. Olha aqui. Lá na Alemanha, alguns quilômetros daqui, né, aconteceu o seguinte. O governo, o Estado, eles sempre concederam direitos sociais de forma extremamente satisfatória. Uma boa educação, uma boa saúde, segurança, ou seja, era aquele típico Estado do bem-estar social, aquele Estado que pensa no cidadão. Só que os cidadãos da Alemanha, sempre naquele inconformismo constante, começaram a reclamar. Ah, porque eu quero mais, eu preciso de mais, e eu quero mais. E aí o governo, desculpa o termo, ficou puto da vida e falou assim, não, peraí. O que vocês estão me pedindo é desnecessário, cara. O que vocês estão me pedindo é supérfluo. E isso eu não sou obrigado a atender. Então, a partir de hoje, aqui na Alemanha, nós vamos criar a reserva do possível. Vocês vão me pedir. Caso eu tenha condição, eu vou atender com certeza, porque eu quero o melhor para vocês. Todavia, caso eu não tenha condição, vocês vão ficar quietos, porque algo de qualidade vocês já estão tendo. Então, entenderam por que a reserva do possível foi criada? Foi criada porque nós estávamos pedindo algo desnecessário, algo supérfluo. Eu pego um princípio da Alemanha e importo ele para o Brasil. Ei, peraí. Qual foi a realidade mesmo pela qual o princípio foi criada? Totalmente diferente da qual nós estamos aqui. Ei, ninguém está aqui no Brasil em busca de nada desnecessário. Nós estamos muitas vezes em busca do mínimo existencial. Nós sabemos que nossa saúde não presta, nossa segurança é precária. Né? Então as coisas no Brasil são muito falhas nesse sentido de direitos sociais. Então o que aconteceu? Acontece o seguinte, aqui no Brasil, só entrando um pouco no contexto prático, nós temos dinheiro. Nós temos dinheiro demais, porque, meu irmão, se nós não tivéssemos muito dinheiro, com o tanto de ladrão que nós temos, nós já vamos quebrados, ó, há muito tempo. Só que aí o que acontece? Eu tenho dinheiro para saúde? Tenho, cara, tem muito. Só que geralmente esse dinheiro, até chegar na destinação final, ele passa por umas 2 ou 3 pessoas. Quando chega lá, às vezes não chegou nem 30% do que ele foi destinado. E aí eu não consigo o médico, eu não consigo o medicamento, eu não consigo o leito da UTI. Aí o cara vai para a justiça. E aí você tem um procurador que tem como função, como dever institucional, defender o Estado. E aí ele sabia o porquê
que não estava tendo médico? Por que não estava tendo leito na UTI? Porque o dinheiro ali foi desviado. Só que ele precisava obrigatoriamente defender o Estado. Aí ele começou a alegar o quê? Reserva do possível. Olha, gente, infelizmente nós queríamos dar saúde a todos, mas isso foge à nossa reserva do possível. E aí então nós começamos a usar a reserva do possível de forma irresponsável no país. Até que o Supremo foi lá e falou assim, não, peraí. De fato, sempre que eu falar de direito social, ele vai estar intimamente ligado à questão econômica do Estado. Você só concede direito social quando você tem questão econômica. Eles estão intimamente ligados. Agora, o que acontece? Eu não posso permitir que vocês usem a reserva do possível em toda e qualquer situação. Por isso o Supremo colocou duas limitações extremamente importantes. Então, vem para a primeira observação aqui comigo, inerente a essa parte. Coloquem assim, ó. Observação. Vamos lá. Embaixo aí. Eu não vou escrever nada, é só observação, então coloquem assim, ó. Os direitos sociais estão intimamente ligados à questão econômica do Estado. Estão intimamente ligados à questão econômica do Estado. Sendo assim, para que sejam concedidos, devemos observar a reserva do possível. Entre parênteses, reserva do financeiramente possível. Então, pessoal, se eu falar reserva do possível ou reserva do financeiramente possível, tanto faz, vai estar certo do mesmo jeito. Então, sempre que eu falar de direitos sociais, eu vou lembrar que eu preciso ter condição econômica para que eles sejam concedidos. Agora, posso usar a reserva do possível em todo e qualquer caso, diante de qualquer situação? Não. Próxima observação. Coloquem aí, bebê, que o negócio está esquentando. Vai. Coloquem assim. Próxima observação. Segundo o STF, a reserva do possível não pode ser invocada. Para justificar a atividade ilícita, bem como para o não cumprimento do mínimo existencial. Já emendo outra observação aí, para eu explicar tudo depois. Outra observação, coloquem assim. Cabe ao Poder Judiciário, analisando caso a caso, definir o que vem a ser mínimo existencial. Beleza? Agora vem cá, pessoal, presta atenção. Então, se tiver atividade ilícita ou se tiver mínimo existencial diante da situação, você não pode invocar reserva do possível. Agora, o que geralmente me perguntam em sala, e eu acabo reportando aqui a vocês, é o seguinte, professor, o que é mínimo existencial? Nós não temos uma lei, pessoal, que define o que é mínimo existencial. Não temos um manual sobre isso. Se eu posso citar alguns casos, dar alguns exemplos, é por força de jurisprudência. É como questões inerentes à saúde, leitos de UTI, questão do não fornecimento de medicamentos. Situação de mínimo existencial está sempre envolvido ali com dignidade da pessoa humana. Situações que vão ofender os direitos da pessoa humana. Agora, ele não pode perguntar, e aí, quais situações são caracterizadas mínimo existencial? Isso é uma competência do judiciário, analisando caso a caso, detalhe por detalhe. Beleza? Tranquilo até aqui? Só que é o seguinte, todos esses princípios até agora que eu mencionei são implícitos da Constituição, e tem mais um interessante, que é a proibição do retrocesso social. Coloquem, por favor, para eu poder explicar. Coloquem assim. Princípio da proibição do retrocesso social. 2 pontos.
Princípio da proibição do retrocesso social, 2 pontos. Coloquem assim. Uma vez concedido um direito social, em regra, o Estado não pode voltar atrás, retirando tal direito. Em regra, o Estado não pode voltar atrás, retirando tal direito. Mas vamos lá. Eu quero que você entenda o seguinte. Eu coloquei em regra porque esse princípio também ele é implícito. Embora o Supremo já tenha adotado em algumas situações, depende sempre do caso a caso, né? Mas vou te dar um exemplo. A nossa Constituição, ela fala no artigo 7º, inciso 4º, que o salário mínimo ele tem que atender moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. Pode olhar aí, artigo 7º, inciso 4º. Confere se são esses aí. Nós sabemos que o salário mínimo vigente não consegue atender o que ele promete. E aí então vamos imaginar que o Estado está vivendo dias prósperos, dias de bonança, e aí eu acabo dobrando o salário mínimo. Poxa, para quem ganha salário mínimo vai ficar satisfeito demais e tudo. E aí o Estado, 6 meses depois, passa por uma crise e fala assim, gente, lembra que eu dobrei o salário mínimo? Pois é, eu não estou conseguindo manter não. Então é o seguinte, eu vou voltar, eu vou tirar metade do que eu dei. Ó, agora vejam pelo lado bom, tá vendo? Eu não tô tirando tudo, tô tirando só a metade. Tá bom, então, vocês vão ficar felizes ainda, né? Não, peraí. Uma coisa é eu não ter e gastar. Significa que eu sou um mau administrador. Agora, uma coisa é o Estado, a quem eu dou presunção de veracidade, legitimidade e constitucionalidade, a presunção toda nessa coisa toda. Né? E aí ele chega e depois de 6 meses quer retirar essa situação. Peraí. Isso é um retrocesso social. Nós não vamos, em regra, permitir isso. Nós falamos que aqui é o famoso efeito cliquet. Né? O efeito cliquet é uma situação, é uma analogia feita lá com os alpinistas, porque eles estão escalando. Tem um ponto que eles travam o equipamento deles lá, né? E aí eles não descem, eles só sobem. Ou seja, sobe, melhora, né? Descer não. Então é um efeito cliquet, é uma proibição de retrocesso social. Então, em regra, embora isso não esteja previsto expressamente no texto, você tem que também associar o direito social. Beleza? Então, assim, eu lhe asseguro veementemente que eu falei tudo que pode ser cobrado inerente a esse âmbito aqui, porém, mais uma vez eu reforço a tese de que o mais importante aqui, infelizmente, é memorizar os 11 direitos sociais. Não tem para onde correr, você vai ter que tentar memorizá-los. Beleza? Agora, óbvio, você vai sempre agregar a essa literalidade esses pontos aqui que eu mencionei, que obviamente também são importantes, não falei para encher linguiça. Beleza? Bons estudos, boas revisões e vamos que vamos, porque o meu objetivo sempre foi e sempre será a sua aprovação. Valeu!